gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. O vídeo de hoje vai ser sobre geometria analítica e a gente vai falar sobre vetores, tá bom? Então antes de começar o vídeo já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para começar, vamos lembrar uma definição física aqui da diferença de grandeza escalar e grandeza vetorial, tá bom? Na grandeza escalar, é uma grandeza que a gente tem apenas um número, ou seja, é o que a gente chama de módulo, e isso basta para a gente descrever nossa grandeza. Então, se você chegar para mim e falar, eu tenho 20 reais, eu já vou entender a sua grandeza, eu já entendi que você tem 20 reais. Não tem como você falar, eu tenho 20 reais para cima, ou 20 reais para esquerda, para direita. Então, eu não tenho mais informações que possam complementar a sua grandeza. Você tem 20 reais e pronto, acabou. É a mesma coisa quando você está falando, hoje está fazendo 15 graus Celsius. Então, a temperatura também é um exemplo de grandeza escalar, porque não tem como a gente falar 15 graus Celsius na horizontal, 15 graus Celsius na diagonal. É uma grandeza que basta um número e pronto, ela está completamente descrita ali. Já a grandeza vetorial, gente, que é onde a gente introduz vetores, é uma grandeza que além de ter um módulo, ou seja, além de ser um número igual a gente tinha lá na escalar, a gente também pode ter uma direção e um sentido. Então, se você chegar para mim e falar que hoje fez uma caminhada de 3 quilômetros, beleza, eu vou entender que você andou 3 quilômetros, mas você ainda poderia dar mais informações que complementassem essa grandeza. Você pode me falar, por exemplo, andei 3 quilômetros na direção diagonal. Tá bom, mas ainda dá para dar mais uma informação. Você andou na diagonal nesse sentido ou nesse sentido? Você pode falar dois sentidos diferentes dependendo da direção que você tem, certo? Então, olha só, gente, a gente tem 3 parâmetros aqui, que é o módulo, ou seja, o número de quilômetros que você andou, a direção, que é a direção diagonal, e o sentido, que é para onde a setinha está apontando. Então, gente, o deslocamento, que no caso é a caminhada que você fez, é um exemplo de grandeza vetorial. Outro exemplo é se você falar que um carro está andando a 120 km por hora. Isso aqui também vai ser uma grandeza vetorial, gente, porque ele está andando a 120 km por hora, beleza, a gente tem o módulo da velocidade. Mas aí você pode falar, por exemplo, que ele está andando a 120 por hora na direção horizontal. Beleza, ainda falta uma informação, ele está andando para a esquerda ou para a direita? E aí você pode falar o sentido, está andando para a direita. Então, olha só, gente, com 3 informações, a gente conseguiu ter uma grandeza completa aqui, o módulo, a direção e o sentido. Então, grandeza vetorial é quando a gente consegue dar esses 3 parâmetros para a nossa grandeza, tá bom, gente? Mas o que são os vetores exatamente? A gente tem muita aplicação de vetor no nosso dia a dia, gente. Por exemplo, se você está com uma bola de basquete, batendo essa bola no chão. Você pode estar fazendo essa bola ir na direção vertical, com sentido para baixo, e uma força de 5 newtons, por exemplo. Ou você poderia estar fazendo a bola ir na direção diagonal, com sentido também para baixo, e com a mesma força de 5 newtons. Então, você está aplicando a mesma força, mas em direções diferentes. Então, são vetores diferentes, mesmo que o módulo seja igual. Tá bom, a gente viu que são vetores, mas como eles são aplicados na geometria analítica, gente? Na geometria analítica, os vetores vão estar localizados ou em um plano, como aqui no caso dessa figura, ou então no espaço, igual a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Mas como funciona esse vetor aqui no plano cartesiano, por exemplo? A gente sabe que o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. Então, vamos supor que esse vetor aqui seja um vetor chamado de vetor u. Gente, sempre que a gente vai representar um vetor, a gente tem que colocar uma setinha em cima da letra que está representando ele, tá bom? Então, é o vetor u com uma setinha em cima. Vamos supor que esse vetor u está no 3 aqui no eixo x e que ele também está no 3 no eixo y. Então, a gente escreve u assim, u igual 3, que é a coordenada em x, e 3 também, que é a coordenada em y. Então, a gente coloca a primeira coordenada de x e depois a coordenada de y, tá bom? Então, esse vetor menorzinho aqui embaixo, vamos chamar ele de vetor v. Esse vetor v, vamos supor que ele está em menos 0,5 no eixo x e ele está em menos 2 no eixo y. Aí, a gente vai escrever v como, então? V igual menos 0,5 no eixo x e menos 2 em y. Então, gente, as coordenadas de um vetor, elas servem para descrever qual vai ser a direção, o sentido e o módulo desse vetor. Então, não necessariamente esse vetor u e esse vetor v vão estar aqui nesse lugar, saindo da origem e indo até o ponto 3, 3. Eles podem estar, por exemplo, aqui, só que com a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido, tá bom? Aí, se eu te falar que, por exemplo, eu tenho um vetor chamado vetor w, que ele está na coordenada 3 em x e 4 em y. Como que seria esse vetor exatamente? Ele está aqui no 3 em x e aqui no y ele vai estar no 4.
Então, a extremidade dele, se ele sair da origem, vai estar aqui nesse ponto. Então, como que fica esse vetor W, gente? Ó, se ele sair da origem, ele vai até aqui o ponto 3, 4, certo? A coisa é, esse vetor W não necessariamente vai estar aqui, saindo da origem e indo até o ponto 3, 4. Ele pode estar, por exemplo, aqui, ele pode estar aqui, ou seja, ele pode viajar pelo plano desde que ele mantenha sua direção, seu módulo e seu sentido, tá bom? Agora, gente, vamos supor o seguinte, eu tenho o vetor U que tem coordenadas 2, 3. Tá, isso quer dizer que aqui no eixo X ele vai estar em 2 e aqui no eixo Y ele vai estar em 3, certo? Então, como que se comporta esse vetor? Ó, se ele for sair da origem e até o ponto 2, 3, ele vai ser um vetor assim, né? Mas lembrando que ele pode estar em outros lugares desse plano, mas vamos mexer com ele na origem aqui para facilitar a nossa vida. Agora, vamos supor que eu pego uma régua e eu quero medir qual é o comprimento desse vetor. Nas unidades que a gente tem aqui no nosso plano cartesiano, quanto esse vetor mede? Ou seja, se eu pegar esse vetor e deitar ele aqui no eixo X, onde ele vai parar aqui? Gente, para medir o comprimento de um vetor, a gente vai usar uma formulazinha que é assim. Vamos supor que a gente tem o vetor V, que tem coordenadas x, y. Se a gente for pegar o vetor V e medir o comprimento dele vai ser assim, ó. O módulo de V igual raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente vai fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do vetor, tá bom? Parece difícil, né? Mas vamos ver aqui qual é o comprimento do vetor U, então. Se eu pegar comprimento de U, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o comprimento de U vai ser raiz quadrada de 4 mais 9, que por fim vai dar raiz de 13. Então, se eu pegar uma régua para medir esse vetor U aqui, esse comprimento vai dar raiz de 13, certo? Então, gente, as coordenadas de um vetor, no caso as coordenadas 2, 3, estão dando pra gente qual é a direção e qual é o sentido do nosso vetor. Lembrando que independente de onde ele estiver, essa direção e esse sentido vão ser os mesmos. E quando a gente calcula o comprimento para essa formulazinha, a gente está encontrando qual é o módulo do vetor, tá bom? Que também sempre vai ser o mesmo. Então, a gente encontrou a direção, o sentido e o módulo do nosso vetor na geometria analítica. Agora vamos ver como se comporta um vetor em 3D, gente. Qual a diferença de um vetor 2D, que a gente estava vendo até agora, para o vetor 3D? É que agora o nosso vetor não vai mais estar no plano, ele vai estar no espaço. Então, no caso, a gente não vai mais ter só o eixo X e o eixo Y. A gente vai acrescentar o eixo Z aqui. Então, gente, esse aqui é o espaço que a gente vai usar nas aulas de geometria analítica. O eixo vermelho é o eixo X, sem que imaginar que esse eixo vermelho aqui, ele tá saindo da sua tela, tá bom? Ele tá indo aí na sua direção. Aí tem o eixo Y, que vai ser o eixo verde, e o eixo Z, que é o novo eixo que a gente vai trabalhar, vai ser o eixo azul. Quando a gente tiver coordenadas aqui no espaço, gente, elas vão ser expressadas assim. Primeiro a coordenada em X, depois em Y, e por último a coordenada em Z, tá bom? Então, vamos ver o vetor U que a gente estava trabalhando até agora. A gente viu que U estava em 2 em X e 3 em Y. Então, beleza. Mas quando a gente acrescenta o eixo Z aqui, a gente também tem que colocar qual é a coordenada em Z dele. Então, no caso, se a coordenada em Z for 0, aí ele não vai ter nenhuma medida aqui no eixo Z. Ele não vai estar nem para cima e nem para baixo, tá bom? Então, ele está em 2 aqui no eixo X e em 3 aqui no eixo Y. Mas aí, se a gente resolver acrescentar alguma coordenada ali no eixo Z, gente, a gente vai ter o seguinte. O vetor vai estar em 2 no eixo X, em 3 no eixo Y e vai estar em 4 no eixo Z. Ele vai subir aqui. Então, a diferença desse para esse? Ele teve uma elevação, né? Porque agora ele tem uma coordenada no eixo Z. Então, ó, gente, eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada. Esse vetor é o vetor 2, 3, 0. Então, ele tá 2 em X, 3 em Y e 0 no eixo Z, porque olha só, ele não tá nem para cima e nem para baixo, né? Mas agora, se a gente acrescentar alguma coisa no eixo Z, por exemplo, se eu colocar aqui Z, a coordenada em Z vale 4. Aí esse vetor subiu até o 4 aqui no eixo Z. Então, ele tá 2 em X, 3 em Y e além dessas coordenadas, ele ainda subiu aqui para o Z igual a 4. Então, se eu colocar, por exemplo, Z menos 2, aí ele vai descer aqui para o Z igual a menos 2, tá bom? Então, gente, as coordenadas de um vetor em 3D, a gente coloca x, y, z. Ó, trouxe outro vetor aqui para vocês, o vetor 0, 3, 4. Esse vetor, ele tá 0 no eixo x, 3 no y e 4 no z. E pode ver que realmente, né, no eixo x, que é o eixo vermelho, ele não foi nem para lá e nem para cá. Então, ele não tem nenhuma coordenada aqui no eixo vermelho. Já no eixo verde, que é o eixo y, ele tá em 3, e no eixo azul, que é o eixo z, ele tá em 4.
Então, ó, vamos olhar como se a gente estivesse num plano aqui. Olha só, tá em 3 em Y e 4 em Z. E não tem nenhum movimento no eixo vermelho, que é o eixo X. Por quê? Porque X é 0 nesse caso. Tá bom, mas e no vetor 3D? Se eu resolvesse pegar uma régua aqui para ver quanto mede esse vetor, como eu faria para saber o comprimento dele, gente? É a mesma coisa lá do vetor em 2D. A gente vai fazer o seguinte, se a gente tiver um vetor V com coordenadas x, y e z, o comprimento dele, ou seja, o módulo de V, vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais o z ao quadrado, a coordenada nova que a gente tem. Então, no caso de u igual a 2, 3, 4, o módulo de u vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E, por fim, a gente encontra que se a gente pegar uma régua e for medir esse vetor u, a gente vai ter raiz de 29, certo? Então, olha só que legal, gente. As coordenadas do nosso vetor vão dar a direção e o sentido que ele tá. Então, a gente vê ali no plano, no espaço, dependendo das coordenadas que a gente tiver, a gente vai saber como o vetor se comporta ali. Aí, quando a gente usa essa formulazinha para calcular o comprimento, a gente tem o módulo do vetor. Então, a gente encontrou a direção, o sentido e o módulo. Agora, gente, uma coisa muito importante. Ó, aqui em preto, a gente tem o vetor 2, 3, 4. Vetor u igual a 2, 3, 4. Aí eu coloquei 2 pontos aqui no nosso espaço. O ponto A, que é igual a 0, 0, 3, e o ponto B, que é 3, 4, 5. Agora eu vou mexer nas configurações desse vetor aqui, e eu vou colocar para a origem dele ser no ponto A. O que aconteceu? Agora a origem dele, ou seja, o lugar onde ele está saindo, é aqui no ponto A. Esse vetor aqui é o mesmo vetor que a gente tinha saindo da origem? É exatamente o mesmo vetor, gente. Porque tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Permanece sendo o vetor u igual a 2, 3, 4. A diferença é que a origem e a extremidade dele agora são diferentes. Mas é o mesmo vetor, gente. Ele pode estar saindo da origem, pode estar saindo de 2, 0, 0, de 2, 4, 5. Qualquer ponto que ele estiver saindo, se tiver a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, vai ser o mesmo vetor. Se eu colocar, por exemplo, esse vetor para sair ali do B, 3, 4, 5. Vai continuar sendo o mesmo vetor? Vai continuar sendo o mesmo vetor, gente. A diferença é a origem que ele está saindo, o lugar de onde ele está saindo e a extremidade que ele está chegando. Mas é o mesmo vetor que a gente tinha ali na origem, tá bom? Gente, tendo como base o que a gente acabou de ver, que os vetores podem sair de qualquer ponto do espaço. Como a gente pode encontrar vetores a partir de pontos? Então, se eu tiver o ponto A e o ponto B, e eu quiser saber quais são as coordenadas do vetor AB, ou seja, o vetor que tem origem em A e extremidade em B. Como que eu faço para encontrar esse vetor, gente? Bom, a gente sabe que o ponto A vale 1, 0, 0 e o ponto B é 3, 4, 1. Para a gente encontrar o vetor AB, a gente vai fazer a nossa extremidade, que é o B, menos a nossa origem, que é o A. Então, gente, o vetor AB vai ter as coordenadas 3, 4, 1, que é o B, menos 1, 0, 0, que é o A, que é a nossa origem, né? Então, lembrando que para subtrair vetores, a gente subtrai coordenada por coordenada, né? Vai ficar 3 menos 1, 4 menos 0 e 1 menos 0. Então, esse aqui é o nosso vetor AB, gente. A origem em A e extremidade em B. Então, ó, gente, esse aqui é o nosso vetor AB, né? Ele tem origem aqui no ponto A, extremidade lá no ponto B. E agora eu quero mostrar para vocês aquilo que a gente acabou de ver. Se eu pegar esse vetor e colocar para a origem dele ser lá no ponto 0, 0, 0. É o mesmo vetor? É o mesmo vetor. Independente do ponto que ele está saindo, ele vai ser o mesmo vetor, tá bom? Outra coisa interessante que a gente consegue fazer com essa relação entre o vetor, sua origem e sua extremidade é, por exemplo, quando a gente já tem o vetor, a gente já tem sua extremidade e agora a gente quer saber qual é a sua origem. Então, gente, a gente sabe que o vetor AB vai ser o ponto B menos o ponto A. Tá, a gente sabe que AB, no caso, vale 4, 3, 1. O ponto B vale 1, 5, 5. E o ponto A é o que a gente quer descobrir. Então, vamos chamar ele de x, y, z, tá bom? Tá, a gente quer descobrir x, y, z. Vamos passar ele para o outro lado e vamos passar esse aqui para esse lado com sinal de menos. Então, x, y, z passa para o outro lado com sinal positivo, né? Que ele estava negativo ali. E aí, a gente vai ter x, y, z igual 1, 5, 5, menos 4, 3, 1. Isso aqui vai ser igual 1 menos 4, que é menos 3,
5 menos 3, que é 2, e 5 menos 1, que é 4. Então, se a gente tiver um vetor AB com extremidade B igual a 1, 5, 5, a sua origem com certeza vai ser A igual a menos 3, 2, 4. Então, esse aqui é o nosso resultado do ponto A. Agora, gente, se ao invés do vetor AB eu quiser o vetor BA, ou seja, o vetor com origem em B e extremidade em A, aí eu faço o contrário, né? A gente tem que fazer a extremidade menos a origem. Então, no caso, a gente faz A menos B. Quando a gente faz A menos B, a gente tem 1, 0, 0, menos 3, 4, 1. Essa continha aqui, gente, vai dar menos 2, menos 4, menos 1. Agora, olha só que coisa, gente. Você reparou? O vetor AB é o mesmo vetor que BA, só que com sinais trocados, não é? Ó, ao invés de 2, é menos 2, ao invés de 4, é menos 4. Enfim, trocou só os sinais das nossas coordenadas. O que isso vai interferir no nosso vetor, no desenho do nosso vetor? Ó, aqui a gente tinha o vetor AB e aqui o vetor BA. O que mudou? A gente tem o mesmo módulo, mesma direção, mas a gente mudou o sentido, gente. Então, ó, aqui a gente tem a setinha apontada para cima e aqui a gente tem a setinha apontada para baixo. Então, gente, quando a gente tem AB e BA, qual é a relação entre eles? A gente fala que AB é menos BA. Então, aqui a gente tem o vetor AB, que a gente estava vendo, né? E aqui eu criei o vetor BA, que é menos 2, menos 4 e menos 1. Eles são o mesmo vetor, gente? Não são. Ó, se a gente for calcular o módulo de AB e o módulo de BA, vai dar a mesma coisa, tá bom? E eles têm a mesma direção aqui também, mas o que vai mudar é o sentido. Quando a gente troca os sinais de um vetor, a gente está trocando o sentido dele. Então, a gente fala que AB é igual menos BA, tá bom? A gente está trocando o sentido. A direção e o módulo permanecem, tá certo? Ó, gente, importante. Isso quando a gente troca os sinais de todas as coordenadas. Se trocar só de uma coordenada, não adianta nada, tá bom? Vai ser um vetor completamente diferente. Então, por exemplo, se a gente tem AB igual a 2, 4, 1, e eu criar outro vetor com menos 2, 4, 1. Ó, esse vetor é totalmente diferente, esse vetor novo aqui, né? Ele não tem nem a mesma direção, nem o mesmo sentido. Ele tem só o mesmo módulo agora. E agora, por fim, gente, vamos falar sobre vetores paralelos. A gente fala que dois vetores são paralelos quando eles têm a mesma direção, tá bom? Então, por exemplo, aqui, nessa imagem, esses dois vetores são paralelos porque eles estão na mesma direção aqui. Então, embora um esteja no sentido para cima e o outro no sentido para baixo, eles são paralelos, tá bom? Se a gente tiver um vetor AB e um vetor CD, como a gente sabe se esses dois vetores são paralelos? Eles vão ser paralelos se existir um alfa tal que AB igual alfa vezes CD. O que isso quer dizer, gente? Que esses vetores têm que ser múltiplos, ou seja, tem que existir um número que, se você multiplicar o vetor CD, vai resultar no vetor AB. E mesma coisa ao contrário, tá bom, gente? Tem que existir um número que, se você multiplicar o vetor AB, vai resultar no vetor CD. Então, tanto faz a ordem que você escreve aqui. Então, esses vetores U e V que a gente tem aqui, são vetores paralelos? Então, a gente tem que ver se existe um alfa tal que U igual alfa vezes V. Então, 1, 3, 5, que é o vetor U, tem que ser igual a alfa vezes menos 1 sobre 2, menos 3 sobre 2 e menos 5 sobre 2. Vamos ver se esse alfa existe, tá bom, gente? O primeiro passo aqui é fazer o chuveirinho, levar o alfa para dentro do vetor. Aí, quando a gente leva o alfa aqui para dentro, a gente multiplica por cada coordenada, né, gente? E aí, resulta nisso aqui. E o que a gente faz agora? A gente tem a igualdade de dois vetores, sendo que isso aqui é uma equação onde a gente quer encontrar o alfa. O que a gente vai fazer é transformar isso aqui num sistema igualando cada coordenada. Ó, a gente fica com esse sistema aqui. Mas aí você fala, a gente tem um sistema com 3 equações e apenas uma incógnita. Qual é o sentido? Gente, se o alfa existir, ou seja, se os vetores realmente forem paralelos, a gente vai encontrar o mesmo alfa nas 3 equações. Agora, se os vetores não forem paralelos, a gente vai encontrar alfas diferentes, e isso quer dizer que não existe um alfa que satisfaça isso aqui que a gente quer, né? E olha só, gente, aqui no nosso caso, a gente encontrou o mesmo alfa nas 3 equações, alfa igual a menos 2. Então, se alfa for igual a menos 2 aqui, aí a gente vai multiplicar menos 2 por cada uma das coordenadas, né? E a gente vai chegar no vetor 1, 3, 5. Isso quer dizer que os vetores U e V são vetores múltiplos e, portanto, eles são paralelos, tá bom?
Então, gente, aqui a gente tem o vetor U em preto e o vetor V em laranja. Realmente, eles são vetores paralelos, né? Parece até que um tá complementando o outro aqui. Então, eles têm a mesma direção, embora eles tenham sentido e módulo diferentes. Portanto, eles são vetores paralelos, tá bom? Ó, gente, troquei o vetor V de lugar aqui, ele tá saindo da origem A agora. Lembrando que permanece sendo o mesmo vetor V que a gente tinha antes. Ele só mudou de lugar, deu uma andada pra cá. Então, continua sendo o mesmo vetor e, consequentemente, continua sendo paralelo ao vetor U que a gente tem em preto. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode comentar aí embaixo, tá bom? E não esquece de curtir e se inscrever no canal. Beijo, gente, e até o próximo vídeo.